Boa noite a todos. Meu nome é Renata Cardoso, eu sou fonoaudióloga e comecei a desenvolver aquele projeto de Minuto Científico em Fonoaudiologia. O que era isso? É trazer toda a evidência científica de novos recursos que nós podemos estar utilizando na clínica com embasamento. Diante desse projeto do Minuto Científico, começaram a surgir demandas, pessoas pedindo sobre pessoas que trabalham com esses recursos na clínica e qual que é a experiência delas com esses recursos, o que o paciente relata, qual que é a melhora. Então hoje, com muito prazer, eu trago o Silvio Aguiar, que eu admiro muito, eu chamo ele até de mestre porque eu aprendi muito com ele. Ele é uma pessoa assim, que é muito próxima, que ele passa todo o conhecimento, tudo que ele sabe, ele tem uma vasta experiência nessa área. Ele é ex-atleta de tiro ao alvo, psicólogo, então ele trabalha muito a parte de respiração, o foco, a alta performance e o biofeedback de variabilidade e frequência cardíaca. Então hoje eu vou estar chamando o Silvio. Aê! E é uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho muito carinho com ele. Então hoje nossa live vai ser com o Silvio Aguiar. Ele já deve estar entrando, só um minutinho. Alô, Boa tudo bem? noite, mestre Silvio, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, estou de headphone, tá? Eu queria muito agradecer sua participação, por você ter aceito o meu convite, por estar participando da live e falar um pouquinho de toda a sua experiência nessa área. E aí eu Ah, gostaria muito que bom. você se apresentasse um pouquinho. Tá bom. Só um pouquinho, né? Bom, vamos lá, gente. Eu sou psicólogo, né? Trabalho com bioneurofeedback, tanto nas intervenções clínicas quanto na melhora da performance, né? Como a Renata falou, eu tenho um histórico de atleta, eu fui a 2 Olimpíadas representando o Brasil em 2 Olimpíadas, na modalidade de tiro esportivo. Posteriormente, eu me tornei técnico da seleção brasileira, e aí, por conta do trabalho com os atletas como técnico, eu fui buscar a formação em psicologia para entender como é que eu podia melhorar a atuação do atleta, e eu fiz psicologia, e já no primeiro semestre eu assisti uma palestra sobre neurofeedback, foi uma palestra no evento de práticas profissionais na Veiga de Almeida. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já busquei a formação em neurofeedback, posteriormente em biofeedback. Na verdade, eu sempre aconselho fazer o inverso, mas tudo bem. A gente é sempre meio que chamado pelo neurofeedback, e aí depois a gente começa a entender a importância do biofeedback, que, na realidade, o neuro também é um biofeedback, né? Só que tem algumas diferenças básicas, que depois, durante o nosso papo aqui, a gente pode esclarecer. Mas, basicamente, assim, o meu histórico, né, no neuro e no biofeedback foi por conta exatamente do trabalho com atletas. Eu fiz um trabalho até a Olimpíada do Rio 2016, com a equipe de tiro, onde a gente conseguiu, inclusive, uma medalha, foi uma medalha muito importante, a medalha do Felipe Vu. E aí depois, na minha mudança para São Paulo, eu comecei a atuar mais com a clínica, com a Júlia, com a Lê. O Ale já entrou aí, a Júlia provavelmente vai entrar também. E assim, nós iniciamos o trabalho na Alfa, e agora eu estou com a Neuropower, com foco também não só no atendimento, como na formação. Então eu ministro o curso de biofeedback, em breve eu devo começar também a ensinar neurofeedback. Ok? Acho Ok. que é isso, um bom Ele resumo, já né? deu sinal de vida falando que se você for falar todo o currículo, demora 2 horas, é o dobro da live. Legal. Então, Silvio, a Vamos. gente vai começar falando um pouquinho sobre a parte de respiração, associação ao biofeedback. E no fim eu tenho Aham. algumas perguntas que alguns alunos ou algumas pessoas que já participaram de lives anteriores queriam fazer, tá bom? Eu já assisti algumas suas já. Bom, então Então, assim, o nosso tema, que é, assim, o tema central hoje é a respiração, a atenção, uhum, performance, né, e como a gente usa a variabilidade em cima disso tudo, né? isso. Bom, a gente não pode falar de respiração, aliás, a gente não pode falar de atenção e de performance sem falar em respiração. A respiração é a base, né, para um bom desempenho em qualquer atividade.
qualquer atividade, não só atividade competitiva, vamos colocar assim, né? Mas em qualquer atividade. O ser humano, assim, a saúde física e mental do ser humano, ela está diretamente ligada na capacidade do indivíduo fazer uma respiração funcional. Ou seja, ele tem uma boa combinação entre o volume de ar que ele coloca para dentro, as trocas de oxigênio e CO2, ou seja, a troca gasosa. Então, assim, a respiração mecânica, a respiração alveolar, que a gente chama, e a mais importante, que é a respiração celular, né? Então, agora, por exemplo, na pandemia, a gente está vendo uma série de informações que estão chegando a respeito do quanto essa dificuldade influencia no organismo como um todo, né? Então, a respiração, conseguir casar todas esse mecanismo, que é bem complexo, né, é fundamental, né? Até porque o cérebro ele precisa tanto de oxigênio como glicose, né, sendo disponibilizado de uma forma adequada, e uma forma adequada dentro da atividade metabólica que o organismo está realizando naquele momento, né? Bom, e aí a gente está falando em atividade cerebral, a gente está falando em atenção, né? À medida que você cai os níveis de oxigênio e glicose, ou seja, na medida que você diminui, você aumenta o metabolismo até por uma questão de uma ansiedade, por exemplo, né, para preparação de luta e fuga, e você não tem esse adequado suprimento, uma das primeiras funções, entre aspas, que desligam é a atenção. O indivíduo perde a capacidade de focar no que é importante, no que é o estímulo relevante, e aí tem todo um processo, né, que leva ele à perda de capacidade cognitiva, da capacidade de sustentar a atenção, e por aí vai. E aí falando... se você quiser interromper e colocar alguma coisa, também é muito bom. Não, toda vez que você vai falando, eu vou abrindo a boca, porque eu já escutei várias vezes, e cada vez parece que entra mais. É maravilhoso, pode continuar. Então, a gente está fazendo essa ponte, e aí a gente entra, né, naquilo que hoje a gente tem como a melhor ferramenta para regular. Oi. Então, aí a gente está falando agora na melhor ferramenta que a gente tem. Tá acompanhando? Porque às vezes aqui dá uma congeladinha, mas é assim mesmo. A gente está falando agora em fazer uma respiração adequada, uma respiração funcional. E aí você tem uma ferramenta que é muito importante, né? Peraí. Não é? Tá todo mundo vendo? Peraí que eu vou chamar o Silvio de novo, só um minutinho. Deve ter caído a transmissão dele. Eu acho que o Silvio caiu, ele já deve... Vocês estão me vendo? A mim tá passando? Ah, tá. Então deve ter caído a conexão do Silvio, ele já deve estar entrando. Ele deve ter caído porque aqui na lista ele não está aparecendo para mim. Deixa eu ver. Só porque estava ficando bom, tem que cair a conexão, né? Que ele começar a falar sobre respiração, toda essa parte de variabilidade, a parte de alta performance. Vamos ver se eu consigo chamar ele aqui para falar para ele que ele caiu. Nossa, mas então, como eu falando, para quem entrou agora, o Silvio tem vasta experiência,
na parte de... Ele é ex-atleta olímpico, ele já foi treinador, né? Ele já treinou com o pessoal da Marinha também, como alguém já mencionou aí, da Escola Naval. Então ele tem várias experiências com essa parte da respiração aplicada a essa alta performance. E ele não está voltando. Deixa eu ver o que aconteceu com a internet dele. Só um minutinho, vamos ver. Vamos ver. É sempre assim, né? Então, quando o negócio fica bom, aí cai a conexão. Mas ele já deve estar voltando. Deixa eu ver. Sua conexão caiu. Tem que entrar de novo. Vamos ver se ele entra de novo. Então, oi, Jana, tudo bem? Olá, todo mundo que está entrando. Vamos aguardar um minutinho para ver se o Silvio consegue retornar. Eu até achei que era a minha conexão que estava caindo, porque a minha que geralmente trava um pouquinho. Bom, para quem está entrando, então a gente está falando do Silvio, que ele trabalha muito tempo com atletas de alto desempenho, principalmente o tiro ao alvo, onde ele trabalha bastante a parte de respiração. Através da respiração ele consegue melhorar o foco do paciente, o controle e com isso ter uma performance melhor. Na parte da fono, eu quis trazer esse tema para fono e muitas fonos também já entraram em contato comigo pedindo esse tema. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar a voz, o Silvio é fera mesmo, Ale. Quando a gente vai trabalhar a voz com o professor, ou a voz com o cantor, ou com o ator, ou até mesmo quando a gente vai trabalhar a atenção, olha lá. Aí, o Silvio tá voltando. Ele tá entrando já. Vamos lá. Oi. Caiu, levantou. Pois é, eu não sei. A minha internet aqui, apesar dela ter da banda. Ô Silvio, a sua imagem está travando para mim. Vamos ver. Ixi, tá travando a internet dele? Pior que hoje, até aqui na cidade, tava a internet falhando muito. Eu fiquei com receio da minha travar, mas pelo jeito é dele que está travando. Bom, então vamos continuar enquanto ele não está entrando. Melhora, porque a minha tá boa. Aí ele vai entrar de novo, olha. Então, o que acontece? Travou. Eu sei, Maria, tô vendo também, Lígia. Ele deve voltar. Aí, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar a parte de... Ah, a Patrícia tá falando que tá chovendo. Ah, então deve ser isso. Então, quando a gente vai trabalhar a parte de atenção, até com aquele paciente... Ah, voltou! Voltei. Ah, incrível, né? É complicado. Também assim, essa hora é a hora da live, né? A gente está assistindo mais live do que qualquer outra coisa, né? Eu estou vendo amigos já que a gente não via normalmente pessoalmente, a gente assistindo live de todo mundo, né? Mas é legal isso, porque é uma forma de você compartilhar experiência e conhecimento, assim, num momento em que todo mundo está disponível para assistir. Então, eu acho muito legal isso, né? Antes, às vezes, você marcava uma live e as pessoas estavam fazendo um monte de coisas, não vi. Mas vamos voltar lá. Eu sei que você já contou algumas piadas aí, já fiz o entretenimento pessoal. Vamos lá, então, assim, a gente estava falando, né, da questão da respiração, o quanto a respiração é importante, né, o hábito de respirar de uma forma funcional, né, em que a gente consegue casar a respiração mecânica com a respiração alveolar e a respiração celular. Então, quando isso ocorre de uma forma, assim, de acordo com a necessidade metabólica, ótimo. Então, é preciso que... Agora, o mais interessante é que todo mundo nasce sabendo respirar e cresce desaprendendo, né? Essa aqui é uma questão interessante, né?
Porque quando a gente fala em fazer respiração diafragmática, é o primeiro item, vamos falar assim, fazer respiração diafragmática, né? Respirar, botar assim, aquela respiração com a barriga e tal. Se você olhar o bebezinho, quando ele nasce, você bota um bebezinho de barriga para cima, ele faz a respiração diafragmática, que é a forma natural, né, de você fazer essa troca toda, né, esse metabolismo ligado à fisiologia da respiração. E aí, conforme as pessoas vão crescendo, elas vão, entre aspas, desaprendendo a respirar, e mais, elas vão criando hábitos disfuncionais de respiração, né? E aí onde a gente entra numa coisa chamada, que a Kazan, né? A Kazan chama a atenção no livro dela, o Biofeedback e Mindfulness, né? Que é a sobre-respiração. Não é aquela hiperventilação, mas é uma sobre-respiração crônica, né? Em que você acaba jogando mais CO2 para fora, ou colocando mais oxigênio do que você precisa, ou jogando mais CO2, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Isso tudo mexe com a bioquímica e mexe com o metabolismo, e logicamente mexe, como eu falei antes, né, com o sistema nervoso central, mexe com a atividade cerebral. E aí agora nós vamos para falar um pouquinho da variabilidade, porque a variabilidade da frequência cardíaca, né, as pessoas que, acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo conhecem, mas pode ser que muitos não conheçam ainda, né? A variabilidade da frequência cardíaca, as pessoas conhecem mais como o nome de biofeedback, né? Biofeedback e variabilidade, ou biofeedback tem um nome que dá aí mais comum e tal, mas no fundo, que a gente, quando a gente fala em biofeedback e variabilidade, é importante que a gente entenda o que é variabilidade. A primeira coisa que a gente tem que entender, depois a gente vai ver o quanto isso está relacionado ao desempenho, à atenção, à performance e ao treino, né, de uma respiração funcional. A variabilidade nada mais é do que você usar o batimento cardíaco, né, a diferença temporal entre cada batimento cardíaco, né, para fazer, através de cálculos matemáticos, você chega ao que a gente chama de parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade ela entra para a área da saúde através da cardiologia, né, por conta da necessidade de você ter alguma forma de monitorar a melhora dos pacientes que tinham sido transplantados. Então, é assim que a variabilidade entra na área da saúde, né? E aí, em cima das pesquisas que foram feitas com variabilidade, a gente começou a descobrir que esses parâmetros de variabilidade, eles podiam ser e são, como é hoje, a interseção de todas as áreas que trabalham com a saúde. Inclusive a fonoaudiologia é uma das áreas que trabalha com a saúde, né? Então, os parâmetros de variabilidade são a interseção em todas as áreas. Eu sou preparador físico, eu sou fisioterapeuta, eu sou nutrólogo, nutricionista, eu sou psicólogo, né? Psicólogo também é da área da saúde, né? Eu sou médico, né? Eu sou psiquiatra, ou seja, todos que trabalham com o organismo, ou seja, com a melhora, né, de performance do organismo, precisam entender de variabilidade. Por quê? Porque os indicadores de variabilidade hoje são considerados, né, são os melhores indicadores de saúde física e mental, as duas sempre andam juntas, né? São os melhores indicadores de saúde física e mental que você pode colher de forma rápida, não invasiva, extremamente barata, né? E as pesquisas vêm confirmando, né, o quanto é importante você fazer o acompanhamento desses parâmetros. Bom, aí tá. E o que a variabilidade tem a ver, então, com a respiração? Né? Isso mesmo. Eu ia perguntar agora. Bom. Assim, na realidade, quando a gente fala em variabilidade, a gente precisa primeiro explicar que o coração ele não bate de uma forma ritmada, né? Ou seja, o coração ele não é um metrômetro que você pega e mede. Quando você mede a frequência cardíaca, você está medindo lá 63 batimentos por minuto. Isso não quer dizer, vamos botar um exemplo que é mais fácil, 60 batimentos por minuto não quer dizer que você tem um batimento a cada segundo, certo? Que aí daria 60 batimentos em um minuto, não é isso. Na verdade, quando você tem uma saúde, quando o organismo está saudável, a diferença temporal entre cada batimento, ela varia. E quanto mais variar, melhor. Por quê? Eu vou tentar não ir muito em termos técnicos, né, mas a gente não pode deixar de falar em algumas coisas. Assim, existe uma areazinha no cérebro, chamada nodo sinoatrial, que é quem controla a frequência cardíaca e o débito cardíaco. Essa área do coração, aliás, né, o nodo sinoatrial do coração,
ele recebe solicitações de todos os sistemas do organismo para, de alguma forma, aumentar a frequência ou diminuir a frequência, aumentar o débito ou diminuir o débito. Então, são milhares de e-mails, vamos botar assim, que chegam para esse cara chamado nodo sinoatrial, e ele tem que dar conta de toda essa solicitação. Um monte de gente mandando informação. O que ele tem que fazer? A todo momento ele tem que aumentar a frequência ou diminuir a frequência. A pressão arterial, por exemplo, é um dos fatores que mais exige que isso seja controlado, né? Quando a pressão aumenta, você tem que diminuir a frequência. Quando a pressão abaixa, você tem que aumentar a frequência. E aí é que entra a respiração. Essa variação entre o aumento da frequência e a diminuição da frequência cardíaca é uma das alças, que vamos chamar assim, que controla essa variação, é a respiração. Quando você inspira, a frequência cardíaca aumenta, e quando você expira, a frequência cardíaca diminui. Então, a frequência cardíaca está diretamente correlacionada. A outra alça importante é a alça dos baroreceptores, que controla a pressão arterial, né? Mas a respiração está diretamente ligada a essa variação, que é a cada milésimo de segundo, de aumento da frequência, diminuição da frequência. Então, todo mundo que tiver algum equipamento que capte a frequência cardíaca pode fazer essa experiência. Inspira e fica olhando, a frequência vai aumentar, expira, a frequência vai diminuir. Legal. Então, se a respiração tem essa função de interferir na variação da frequência cardíaca, ela tem também a possibilidade de regular a variabilidade da frequência cardíaca. Então, quanto mais variabilidade, né, esse sistema que controla a frequência cardíaca tiver, mais flexibilidade ele tem de atender a todas as necessidades do organismo, legal. Então, como é que eu treino esse sistema para que ele tenha flexibilidade, para que ele tenha, vamos botar assim, rapidez de resposta e para que ele tenha a capacidade de subir o máximo que ele puder quando tem que subir e descer o mínimo, né, de frequência cardíaca que ele puder quando tem que descer, através da respiração. Então, você treinando a respiração, você consegue, dentro de um ritmo determinado, que a gente vai explicar já já, você consegue aumentar essa capacidade de aumentar a frequência e diminuir a frequência. Isso, na realidade, para quem estuda a variabilidade, isso é representado pelo tônus autonômico. Por quê? O aumento da frequência e a diminuição da frequência está diretamente correlacionado com o que a gente chama de tônus vagal. Então é o nervo vago, certo? Fazendo o papel dele de regulador, né? Regulador botar assim, da saúde orgânica, né? Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Simpático botar assim, ele é basicamente coordenado pelo nervo vago, né? O 10º par craniano. E aí, na medida que você tem esse equilíbrio, né, de simpático e parasimpático, quando você tem uma boa flexibilidade de ativação simpática, porque você, na hora que aumenta a frequência cardíaca, você aumenta por um aumento da ativação simpática e também, vamos colocar assim, pela retirada do parasimpático. Então, quando a gente fala em flexibilidade para aumentar a frequência cardíaca e diminuir a frequência cardíaca, a gente está falando em flexibilidade autonômica. Agora a gente vai chegando, né? Vamos destrinchando aqui. Messi, posso dar um exemplo? Você sabe que eu tenho Pode? de engenharia mecânica. E aí uma vez a gente estava discutindo sobre biomecânica, e aí eu fui tentar explicar como que a pressão funcionava, para ter todo esse efeito da variabilidade. E aí os próprios alunos surgiram com a ideia de imaginar uma mangueira de borracha. Então, quando a mangueira de borracha ela é nova, você joga o jato de água e ela consegue ter essa flexibilidade de adequar para aquele jato, aquela pressão da água. Que é uma variabilidade boa, uma flexibilidade boa. À medida do tempo que ela começa a ficar velha, ou ela começa a ter a borracha ficar mais degradada, você vai mudando o jato de água e a mangueira ela não vai se adaptando. Aí o que acontece? Ou acaba escapando água, porque ela não fez aquela flexibilidade de aumentar, ou a pressão sai pequena, porque ela não conseguiu reduzir para aquela quantidade de água menor. Então a gente vai explicando a relação dessa variabilidade da pressão através da mangueira de borracha. E aí entra
entra uma área também que é importante da gente depois estudar com mais calma, que é uma área bem mais complexa, né? Que é exatamente como o sistema que controla a vasodilatação, né, e a vasoconstrição, como eles trabalham em função da própria respiração, né, como que isso casa com a respiração. Porque quando você aumenta a frequência cardíaca, né, que você tem um aumento, principalmente se você tem um aumento da frequência por um aumento de atividade metabólica, você precisa que também os diâmetros de vasos e artérias dilatem para suportar esse aumento metabólico e não estourar todo o sistema, certo? Mas tudo bem, aí já é uma coisa bem mais complexa, né? Mas vamos lá, então a gente agora chegamos numa coisa que é muito importante, que é o sistema nervoso autônomo, né? Então, assim, quando a gente fala em tônus autonômico, né, em capacidade do sistema nervoso autônomo de fazer a regulação orgânica, né, ou seja, de cumprir as funções dele, a gente está falando também na capacidade do organismo, da flexibilidade que ele tem, é o seguinte: à medida que ele precisa enfrentar um estressor, né, você tem toda uma ativação orgânica. Essa ativação orgânica ela é em função da entrada, né, do simpático. O simpático ele é ativado, né, pelo nosso sistema de luta e fuga, e aí ele descarrega no organismo lá a adrenalina, né, e o eixo tem um eixo específico, né, o eixo HPA, que descarrega o cortisol, e aí a gente entra numa situação de luta ou fuga, legal, beleza. Quando acaba a situação, você tem que ter a capacidade de retomar, né, ao seu equilíbrio interno. Então aí o parasimpático ele tem que ter essa capacidade, né, na medida que a necessidade metabólica ela é encerrada, ou porque o estressor foi vencido, ou porque você fugiu dele, ou é luta ou fuga, né? Tudo bem, aí você tem que retomar o seu equilíbrio e aí o parasimpático tem que voltar. Então, quando a gente está falando em ativação simpática e parasimpática, a gente também está falando na capacidade do organismo, né, na resiliência que ele tem de enfrentar o estressor, seja ele qual for, né, seja ele mental ou real, né, um simbólico ou real, e uma vez que essa necessidade de enfrentamento terminou, o organismo volta, né, para o seu equilíbrio, né, volta, e aí o parasimpático entra recuperando as energias que foram gastas nessa luta ou nessa fuga, né. Isso tudo também está ligado com a respiração. Tá? Porque na medida que você tem o aumento da necessidade metabólica e o simpático entra em ação para mobilizar o organismo como um todo, uma das primeiras coisas que ocorre, além do aumento da frequência cardíaca, é o aumento da taxa de respiração. Então você passa a ter uma frequência de respiração mais acelerada. Então você tem que colocar mais oxigênio para dentro, né, que já é feito de uma forma antecipada até da ativação, da atividade em si, né? Tem que botar mais oxigênio para dentro e ao mesmo tempo você tem que jogar mais CO2 para fora. Então está ligado também a botar assim, respiração funcional. E aí você tem um problema que acontece muito, né, hoje, e acontece no dia a dia de todo mundo, né? A gente entra no sistema de luta e fuga por pensamentos, né, por uma questão que a gente está, entre aspas, ou seja, por ansiedade, por estresse, etc. Tá? E aí quando você tem toda essa mobilização por uma ativação que não gera um gasto metabólico, ou seja, que não gera nem o consumo do oxigênio que você está botando para dentro, né, e nem gera você expelir o CO2 de uma forma adequada, você gera o que a gente falou logo no comecinho de uma sobreventilação. E se você colocar isso numa situação do dia a dia, né, em vários momentos do seu dia você tem pequenas hiperativações simpáticas, né, e com mudanças, vou botar assim, né, no sistema eletrolítico do sangue, etc., ou seja, mudanças metabólicas que não são condizentes porque não houve uma ativação, não houve um gasto metabólico. Então você colocou oxigênio para dentro e aí sim, aí você tem um desnível da taxa de CO2 e é a mesma coisa. Tanto aumenta o oxigênio quanto diminui o CO2 é prejudicial. Então, vamos voltar de novo para a nossa variabilidade. Então, se você tem uma necessidade de fazer um treinamento da respiração, aí vem a segunda questão. Qual é a taxa de respiração ideal? Muita gente fala
em fazer respiração profunda para ficar mais calmo. Isso é um erro. Tá? A respiração profunda acaba aumentando a quantidade de oxigênio numa situação em que você não tem gasto metabólico. Tá? Então você tem que aprender a fazer uma respiração no que a gente chama de frequência ressonante. Tá? Ô Silvio, só dando uma pausinha, que em fono a gente trabalha muito a respiração diafragmática. E a gente fala assim, inspira e solta, e expira o máximo que você puder. E aí eles tentam ampliar esse tempo de respiração, só que sem ter um parâmetro de qual que é a frequência ressonante daquele paciente. Então, por isso que é tão importante as fonos estarem trabalhando com isso hoje. Ser qual que é aquela frequência de respiração que vai se fazer melhor, trazer mais energia para o corpo. Exatamente. Porque o que a gente fala que é frequência ressonante, por que é ressonante? É porque essa frequência ressonante ela é estabelecida para cada organismo. Né? Vamos botar assim, 90% dos organismos eles estão numa faixa bem próxima do que a gente chama da frequência ressonante, que é o quantos segundos eu levo inspirando e quantos segundos eu levo expirando. Né? Então, 90% dos organismos têm essa taxa de 4 segundos inspirando e 6 segundos expirando. Essa é a taxa que atende a grande maioria dos organismos. Só que nós temos organismos que podem necessitar de uma demora maior, ou seja, menos ciclos por minuto, e outros que precisam de mais ciclos por minuto. Então, por isso que a gente precisa ter um sistema, um mecanismo que a gente consiga determinar para o João qual é a frequência ressonante dele e para a Maria qual é a frequência ressonante dela, para que a gente não hiperventile nem o João, nem hiperventile a Maria, né, achando que está fazendo um benefício para esse organismo e a gente está gerando uma situação que vai, vou botar assim, causar prejuízo ao organismo. Então, os parâmetros de variabilidade, com os parâmetros de variabilidade, a pessoa entendendo dos parâmetros de variabilidade, através dos sistemas hoje, que são sistemas extremamente até acessíveis, né, você tem protocolos para que a pessoa respire em diversas taxas, né, diversos números de ciclos por minuto, né, mas sempre na taxa 40, 60. Né? Então a pessoa respira em diversas taxas, e aí nós temos nos indicadores um indicador que determina, essa é a frequência do indivíduo. Né? A gente não vai entrar em detalhes, mas é importante que as pessoas saibam. Existe um protocolo, através dos parâmetros de biofeedback, de variabilidade da frequência cardíaca, que você pode determinar com bastante precisão qual é a melhor taxa para o indivíduo. Aí sim, aí você vai regular algum pacer para ele, o pacer que dê o ritmo da respiração, e aí não só você vai fazer o trabalho na clínica, aí você já sabe qual é a melhor taxa para aquele paciente seu, aquele seu cliente, respirar. Né? E aí você precisa ensinar aquele indivíduo, primeiro a respiração diafragmática, e depois a respiração diafragmática na frequência ressonante. Aí você, pronto, aí você resolve. E olha, por incrível que pareça, eu trabalho com neuro e biofeedback, certo? Eu já não sei mais hoje o que faz o efeito mais rápido, porque eu sempre trabalho com biofeedback e variabilidade da frequência cardíaca, sempre. A gente tem outras modalidades de biofeedback também, a sudorese é muito bom, mas para estabilizar, vamos botar assim, o sistema nervoso central do indivíduo, você só consegue estabilizar o sistema nervoso central do indivíduo para começar um trabalho de neurofeedback se o sistema nervoso autônomo estiver trabalhando de forma funcional. Porque se ele não estiver trabalhando de forma funcional, você pode estar jogando água na areia e fica, às vezes, fazendo várias sessões, tentando modificar padrões neurais. E a questão principal dele é que o sistema nervoso autônomo dele não está em equilíbrio, não está em flexibilidade. Não é só em equilíbrio, ele tem que ter tônus autonômico, né? Silvio, como é que você... Posso cortar um minutinho? Pode. Isso é tão importante, vou falar um pouquinho para o pessoal, principalmente o pessoal da fono que está assistindo, que eu já trabalho com biofeedback com os pacientes de aprendizagem. Então, eu vejo muito que os pacientes que eu trabalho o biofeedback antes de trabalhar as habilidades cognitivas têm um resultado muito melhor. E outra coisa, a gente da fono trabalha com uma variabilidade grande de demanda. Então, tem o pessoal que trabalha com idoso, na disfagia, nos aspectos neurológicos. Tem o pessoal que trabalha com as crianças, distúrbio de aprendizagem, de fala. O pessoal que trabalha com adulto,
com os profissionais da voz. Então, o que acontece? É muito importante, que eu queria deixar claro o seguinte, em toda essa demanda, a gente pode trabalhar a voz com a criança, com o adulto ou com o idoso. Só que a diferença dessa frequência de respiração muda, porque entra aspectos Sim. até de inércia, aspectos Sim. físicos. Então, se a criança é mais gordinha, ela é mais magrinha. Então, tudo isso vai alterar a frequência de respiração. Então, o pessoal de fono que trabalha com respiração não é só o ato de respirar. É adequar aquela frequência de respiração para cada demanda. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento sobre sobre essa técnica, sobre esse recurso, né? Isso, e assim, é importante que as pessoas às vezes se especializam numa área, né? E seguem protocolos daquela área, mas o organismo ele tem uma característica muito interessante. O organismo é um sistema aberto, é caótico, aberto e caótico. O organismo é um sistema caótico. Nós não temos como dar conta de entender todo o organismo, né? Mas ele tem uma coisa que é muito importante, ele tem uma capacidade absurda de autorregulação. Absurda de autorregulação. Então, qualquer atividade que você vá, qualquer intervenção que você vai fazer para melhorar a saúde física e mental, que estão juntas, eu volto a falar, não tem como você ter saúde física sem ter saúde mental, e não tem como você ter saúde mental sem ter saúde física. As duas sempre andam juntas e se colaboram, né? Então, para que você possa realizar isso tudo, você precisa trabalhar de uma forma em que você integre todos os sistemas dentro de, botar assim, de uma ressonância, né? Vamos colocar assim. Então, a importância de você não só ensinar o indivíduo a respirar corretamente, mas como respirar na frequência ressonante, através dos parâmetros de variabilidade, foi aquilo que eu falei logo no começo, a variabilidade ela consegue, né, os parâmetros de variabilidade, eles conseguem atender a todas as áreas que trabalham com o ser humano, seja de performance ou saúde. Então, é preciso que a gente entenda que, às vezes, um protocolo que foi desenvolvido, ele pode ter um sucesso, como eu falei antes, 90% das pessoas. E você aí está com 10%, né, para a esquerda e para a direita da tua curva, que você não está atendendo. E, normalmente, quem vem para a clínica, né, é um sujeito que, assim, é um organismo que já tem alguma questão importante, né? E olha, eu tenho falado isso nos cursos que eu tenho dado, tanto para quem trabalha com bio como para neurofeedback, né, principalmente o pessoal da área de psicologia e na área da saúde em geral. 70, vamos chamar de 70, né, porque eu falo 90 e parece que eu estou generalizando demais. Mas 70% das queixas que trazem um paciente para uma clínica, seja qual for a clínica, está ligado à desautonomia, está ligado à incapacidade do sistema nervoso autônomo processar a autorregulação, que é aquilo que eu falei. O organismo tem uma capacidade absurda de autorregulação. Só que se ele ficar travado no simpático, ele não vai conseguir se autorregular, ele vai ficar hiperativado. Se ele ficar travado no parasimpático, ele não vai conseguir se regular, porque ele vai ficar hipoativado, e aí as duas pontas são disfuncionais. Então o indivíduo ele chega hiperativado ou ele chega hipoativado, mas ele sempre chega com uma desautonomia. Se a desautonomia não é a principal razão, a desautonomia pode abrir a porta para outras questões, como a gente está vendo agora. No caso de uma infecção viral, por exemplo, as pessoas que têm um sistema imunológico bom, elas têm mais facilidade de lidar com qualquer tipo de infecção que o organismo, de inflamação que venha para o organismo, né? E para que você possa ter um bom sistema imunológico, você tem que ter o sistema simpático e parasimpático com energia e atuando de forma coordenada, né, e que a gente chama de balanço autonômico, ou seja, tendo um bom tônus autonômico. Então, independente da atividade que você faça, da área que você trabalhe, né, eu digo assim, desde a preparação física do atleta, né, da parte psicológica dele, como todas as outras áreas, por exemplo, eu já tive no curso pessoas da odontologia, né, que conseguem cruzar todas as informações que a gente passa para o contextualizar para a área dela. Sim. Os conceitos que você adquire quando você estuda a variabilidade da frequência cardíaca, independente da área que você atuar, você vai aprender a contextualizar para a sua área. Eu, por exemplo, eu não tenho como dar conta de todas as áreas, lógico.
Eu mal dou conta da minha área, quanto mais das áreas dos outros. Olha assim, até quando você me convidou, Silvio, vamos falar para as fonoaudiólogas? Eu falei, vamos, gente, vamos, saber por quê? É o que eu falei, a variabilidade é a interseção. Se você está fazendo alguma intervenção, tá, com o seu cliente paciente, essa intervenção, se ela está resultando em melhora de saúde física e mental, ela está resultando em melhora dos parâmetros de variabilidade. Então, tem determinados parâmetros, né, que são parâmetros chaves para você fazer esse acompanhamento, e aí a gente tem condições hoje, através de sistemas que a gente acumula essas informações, então a gente colhe o batimento cardíaco todo dia de manhã do indivíduo, uma coisa simples, que é a fita do polar, a minha está aqui em algum lugar, então eu acordo de manhã, boto a fita do polar, ligo um aplicativo, o aplicativo colhe o batimento, 5 minutos de batimento, ele transforma esses 5 minutos em parâmetros de variabilidade. Esses parâmetros de variabilidade são exportados para uma área nas nuvens, né? Haja nuvem para carregar isso tudo, mas está lá. E aí eu abro o meu dashboard, que chama, com todas as pessoas que eu estou acompanhando, e vejo. Primeiro eu vejo se ele aderiu ao protocolo de treinamento de variabilidade, de respiração diafragmática na frequência ressonante. Depois, através desses parâmetros matinais, a gente tem como acompanhar, se não for um paciente clínico, né? A gente acompanha a manutenção da performance. Se é um paciente clínico, você acompanha a melhora dos sintomas dele através das melhoras dos parâmetros. E aí uma coisa que é muito legal, assim, a forma que eu trabalho. Tá? Eu não trabalho com patologia, eu trabalho com melhora de performance. Para mim, assim, se o indivíduo, eu sempre falo assim, você chegou andando aqui na clínica, a gente pode começar o trabalho. Se chegou andando na clínica, pode começar o trabalho. Por quê? Porque a diferença do indivíduo que está ali, né, sem energia, sem capacidade de atuar, né, para um atleta que está treinando para disputar uma medalha num campeonato mundial, nos Jogos Olímpicos, é só uma questão de nível de performance. Eu tenho que tirar aquele indivíduo ali da pasmaceira dele sem energia nenhuma e fazer ele começar, e quem sabe daqui a 5 anos ele não está treinando para uma Olimpíada. Então, assim, quando a gente fala em melhora de performance, a gente está falando em melhora de saúde física e mental. A gente está falando em diversas funções executivas, um dos temas nossos hoje é a atenção, né? Mas, basicamente, pasmem, o que faz o indivíduo sustentar a capacidade de performar dele é a respiração. A respiração, a gente fala assim, não, mas respirar eu já sei. Não, gente, olha só. Pouquíssima gente, muito pouco, sabe respirar de forma funcional. E aí não é a respiração só diafragmática. A respiração diafragmática, às vezes a pessoa não entende por que ela é tão importante. Primeiro que quando você faz a respiração diafragmática, você está usando o sistema natural de respiração. Tá? O diafragma contrai, você não vai falar isso às vezes para o paciente porque ele vai contrair a barriga, e não é. O diafragma contrai e o ar entra por pressão negativa no pulmão. Sim. O diafragma relaxa e joga o pulmão para cima e o ar vai embora. Então, essa respiração, que é uma respiração sem fazer o esforço da musculatura daqui da área do peitoral, né? É a respiração natural. Por isso que o bebezinho, quando você bota ele de barriga para cima, ele está assim. A gente cresce desaprendendo a fazer essa respiração, né? E a primeira coisa que você nota na pessoa que chega na clínica é que ele respira assim, ó. Ele está fazendo de 20 a 30 ciclos de respiração por minuto. Ele não percebe que isso é disfuncional. E ele também não sabe que ele está ali sentado porque eu tenho problema de memória, eu tenho problema de atenção, eu tenho problema de dor de cabeça, etc. Ele não sabe que uma das principais razões para essas questões é porque ele faz essa respiração disfuncional crônica, né? E aí, assim, o que leva ele a fazer isso são várias questões, né? Mas ele está ali fazendo aquela respiração disfuncional crônica. Então, a área da fonoaudiologia ela tem uma importância grande para assim, o ensino, o aprendizado de uma respiração funcional. Talvez se eu fosse fono hoje, eu já comprei, mas não sou fono, compraria um capnógrafo. Tá? Eu compraria um capnógrafo. Com o capnógrafo, e aí a gente vai entrar agora para o pessoal de fono, a gente vai entrar numa área um pouquinho mais técnica, né? O capnógrafo, você coloca a cânula aqui, ele pega o final da expiração
e faz um cálculo, né, daquele volume gasoso, quanto de dióxido de carbono, né, a pressão de dióxido de carbono que tem ali no final da expiração. Com esse indicador, ele faz botar assim, uma extrapolação matemática de como está a nossa troca celular. E aí sim, você consegue ensinar o paciente a fazer uma respiração funcional, diafragmática, muito precisa. Agora, é lógico, um capnógrafo ele é caro. Tá? Para que você não precisar ter que comprar o capnógrafo, você pode usar os parâmetros de variabilidade para estabelecer a frequência ressonante do indivíduo. E pronto. Com um investimento relativamente baixo, você... A gente usa mais o oxímetro. Sim. Que é o oxímetro. Mas eu tirei meu oxímetro da prateleira e estou usando ele todo dia. Ele está aqui em cima. Ó. Então, a gente usa muito, somente com os pacientes hospitalizados, pacientes da disfagia neurológica. É o meu igualzinho esse, azulzinho. Então, a gente usa muito. Mas não dá todos os dados, ainda mais quantitativos, que o treino de variabilidade dá, com certeza. Não, exatamente. Um detalhe interessante do oxímetro é o seguinte. Você tem que ter lá uma taxa de saturação, né, de 95 a 99. Né? O ideal é ter assim, 97, 98 está ótimo. Isso. Então, quem tem oxímetro pode fazer a experiência. Se você oxigenar demais o organismo, né, e tiver pouco CO2, você tem 100% no oxímetro e você está crente que está abafando. Não, você está matando os seus... Você está matando os tecidos, você está matando os órgãos por falta de oxigênio. O fato do sangue ter 100% de oxigênio significa que não foi distribuído oxigênio nas células nem nos tecidos. Então, tanto é problemático, a gente vê muito falar agora com o coronavírus, as pessoas usarem oxímetro, quando baixar de 90, a coisa está ficando complexa, né? Ou seja, você não está tendo circulação de oxigênio no sangue. Aí já é uma questão já lá dos alvéolos, já, né? Mas quando você não tem CO2 para poder fazer a entrega do oxigênio, você tem 100% de oxigenação no oxímetro, e aí você também está numa situação ruim. Então você tem que aprender a equilibrar. Por isso que teve uma pessoa que perguntou, então fazer aquela respiração profunda como treinamento de relaxamento é bom? Não, não é bom. Para treinar relaxamento, você tem que fazer uma respiração diafragmática lenta e suave, né? Na sua frequência ressonante de respiração, mas lenta e dentro da sua frequência ressonante de respiração. Tá? Porque aí você tem certeza absoluta que você está colocando tanto a quantidade de oxigênio adequada, quanto colocando para fora a quantidade de CO2 adequada. Então você está mantendo o teu organismo bem equilibrado. Um organismo bem equilibrado vai ter um sistema nervoso autônomo bem equilibrado. O sistema nervoso autônomo bem equilibrado, você vai ter um sistema nervoso central bem equilibrado, com flexibilidade. Você vai ter um córtex pré-frontal com possibilidade de atuar como ele tem que atuar e pronto. E aí sim, aí você pode inclusive começar o trabalho de neurofeedback. A gente vê muita gente trabalhando só com neurofeedback sem trabalhar com variabilidade da frequência cardíaca. E aí a variabilidade da frequência cardíaca não é só treino de coerência, porque às vezes o treino só de coerência, tudo bem, o treino de coerência é o final da linha, vamos colocar assim. Quando o indivíduo, você coloca lá o equipamento para ele fazer o treino, e aí ele percebe que ele está conseguindo casar essas duas alças, né? A alça da respiração com a alça que controla a pressão arterial. Isso aqui é a coerência cardíaca, quando essas alças entram em ressonância, né? Ou seja, e aí, uma vez que elas entram em ressonância, o organismo todo fica feliz e pronto, e aí tudo dá certo. Só que variabilidade é muito mais além de treinar a coerência cardíaca. Tá? Até porque alguns equipamentos de coerência não servem para nada, mas tudo bem. Hoje a gente tem bons aplicativos de celular, baratos, que você pode treinar coerência cardíaca com esses aplicativos. Ótimo. Mas eu fico falando muito, eu quero ouvir você perguntar também. As perguntas fáceis, tá? O Alê está ali, eu combinei com o Alê para ele fazer algumas perguntas fáceis aqui, né, para a gente. Teve uma amiga que mandou aqui pelo WhatsApp perguntando qual que é a relação do treino de variabilidade com a parte de atenção. Tá, vamos lá.
A gente falou, né, que quando você treina a variabilidade, você está fazendo o equilíbrio do sistema simpático e parasimpático. Tá? A capacidade, né, ou seja, o sistema nervoso autônomo, vamos botar assim, ele tem uma atuação muito grande, né, nas funções do sistema nervoso central. Então, assim, quando você tem uma ativação qualquer, né, quando você recebe um estímulo, né, botar assim, que a área límbica, né, do cérebro detecta que ele precisa de um gasto metabólico, né, você tem toda uma ativação para fazer frente a esse gasto metabólico, né? E na medida em que o sistema nervoso autônomo ele está bem, com um bom tônus autonômico, ou seja, o vago está com um bom tônus vagal, tá? Você consegue fazer a regulação ideal do gasto metabólico, que aí entra o cortisol, a adrenalina dá o start lá na nossa caldeira, para a gente sair para a atividade, né? Mas a produção do cortisol está diretamente ligado à capacidade do sistema nervoso autônomo, junto com a área cortical, vamos colocar assim, né? Informar o sistema límbico que, ok, estamos aqui pronto e atuando em cima desse estímulo que entrou, tá? Mas tudo bem, a gente tem capacidade total de manter, vamos botar assim, fazer frente a esse estímulo. Quando o teu cérebro como um todo, vamos colocar assim, autônomo e o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso central, conseguem atuar dessa forma ideal, ou seja, ele capta a informação, ativa o que tem que ativar, faz frente ao estressor, entra a parte cognitiva, né, e a parte que está lá no hipocampo, que são as suas memórias para montar a estratégia de enfrentamento. Quando isso tudo funciona bem, você consegue manter a tua atenção no nível adequado, né? Até porque como entrou um estímulo que gerou uma necessidade metabólica, esse estímulo ele precisa que o sistema atencional nosso tenha a capacidade de determinar agora nesse cenário o que é relevante e o que é irrelevante, certo? Se você tem uma hiperativação, ou seja, se você não tem um sistema nervoso autônomo bem regulado, né, e nem tem uma área, botar assim, área cortical, principalmente o córtex pré-frontal, com a capacidade de falar para essa área que gerou essa informação, esse alarme, né, que é o sistema límbico. Vamos falar assim, mais precisamente a amígdala, né? Se você não tem essa capacidade de falar para a amígdala, ó, tá tudo bem, nós já temos uma estratégia, estamos atuando, pode segurar o cortisol nesse nível, né? Não. Na medida que eles não têm essa capacidade, o nível de cortisol vai aumentando, 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 e aí aquela área que tinha as estratégias, a área do córtex pré-frontal que tinha condições de criar uma estratégia para aquilo tudo ali, perde a capacidade de influenciar. Aí o cortisol aumenta, aumenta, aumenta e pronto. A tua capacidade atencional, que você estava atenta e botar assim, focado na tua tarefa de enfrentamento, ela perde essa capacidade. Aí tudo vira uma ameaça, tudo vira... Aí você não só esquece o que você tem que fazer, como você perde totalmente a capacidade de sustentar o foco naquilo que é relevante. Então, assim, a atenção... Agora, você falando aí, você descreveu exatamente as crianças com problema de aprendizagem que a gente encontra na clínica fonoaudiológica. Esse Gente, olha só. Que você falou. O transtorno de aprendizagem tem esse comportamento. Eles começam a ficar tensos para manter a atenção, para tentar fazer aquele desempenho, aquela função executiva, aquela habilidade cognitiva para resolver aquela atividade. E aí, de repente, perde atenção, esquece até o que estava fazendo. É exatamente esse cenário que você desenhou. Existe uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber. O déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes as pessoas acham assim, nossa, essa criança precisa ser ativada, porque ela está com o pré-frontal dela lentificado. Não é nada. Quer dizer, pode ser isso. Você pode ter um excesso de onda lenta na área da FZ aqui, tá? Mas você tem muitas crianças que não têm capacidade de prestar atenção porque elas estão hiper vigilantes, elas estão prestando atenção num monte de coisa. Então elas estão com um nível de ansiedade lá em cima e, na realidade, elas têm... A incapacidade dela não é de prestar atenção, é de excesso de estímulo, porque tudo para ela é uma necessidade de prestar atenção. Então, por exemplo, uma criança que está sofrendo bullying na escola, ela pode ter uma queda de desempenho porque ela está hipervigilante. O tempo todo ela está achando que alguém vai
fazer alguma coisa, né? Ou seja, vai aplicar alguma coisa do bullying com ela. Então ela não consegue focar. E aí você tem um outro lado também, que é aquele cara que não consegue, aquele aluno que não consegue prestar atenção, mas ele tem o hiperfoco. Então, na realidade, não é que ele não consegue prestar atenção, ele não consegue flexibilizar a atenção dele. E aí, toda vez a gente fala em flexibilidade, né? O sistema nervoso autônomo está diretamente ligado à capacidade de flexibilização de todos os outros sistemas. Porque na hora que você trabalha ativação simpática e ativação parasimpática, simpático entrando, parasimpático entrando, na realidade, se a gente for um pouco mais além na teoria polivagal, a gente vai entender que às vezes não é nem o simpático, né? Porque é uma coisa que, vamos aproveitar e falar, o coração, se você tirar o coração do indivíduo, desconectar ele de todos os sistemas, ele vai bater na faixa aí de 100, 110 batimentos por minuto fixo. O meu coração, se eu tirar, vai bater 110, por exemplo, tá? O que faz a gente entrar na frequência basal, por exemplo, na frequência de repouso de 62, 58, exatamente a capacidade do sistema nervoso parasimpático tem de frear essa frequência cardíaca, né? Ou seja, que a gente chama de freio vagal. Então, quando você treina a variabilidade, você treina exatamente essa flexibilidade do nervo vago atuar diminuindo a frequência cardíaca e ele tirar o freio vagal dele e deixar a frequência cardíaca subir. A gente tem duas situações em que aumenta a frequência cardíaca. Uma delas é essa, que essa é a natural. Essa é a natural, tá? E a gente tem aquela por necessidade metabólica. Então, assim, eu tive uma ativação, o vago tem que sair fora para poder aumentar a frequência. Em seguida, com a injeção de adrenalina, você vai ter um aumento da frequência cardíaca necessária para aquela atividade metabólica, de acordo com aquela necessidade metabólica. Agora, aprender a regular isso tudo, a gente tem que trabalhar com a parte cognitiva. Não adianta nada você fazer qualquer intervenção se você não ensinar o indivíduo uma coisa que é talvez a mais importante, não só no no biofeedback, como qualquer atuação de intervenção, que é a metacognição. A metacognição é a capacidade que você tem de pensar sobre os seus pensamentos, né? Ou seja, à medida que você tem essa capacidade de prestar atenção, né, naqueles gatilhos que estão gerando essas micro-hiperativações simpáticas desnecessárias, que depois, uma vez que se tornam crônicas, elas vão dar um prejuízo muito grande ao organismo. À medida que você ensina o indivíduo, olha, você tem toda a estratégia agora de enfrentamento, você sabe fazer a sua respiração diafragmática, na frequência ressonante, agora a gente precisa começar a trabalhar a parte cognitiva. E aí pronto. Lembra quando eu falei, olha, o sistema nervoso autônomo bem regulado, né? O sistema límbico pedindo para uma ativação metabólica, o hipocampo informando lá quais são as informações que você tem de contexto para poder fazer frente ao cenário, e o pré-frontal esquerdo e direito atuando também de uma forma equilibrada, né? Para que você possa estabelecer qual é a estratégia adequada, né? Se você não tiver nada no hipocampo, o pré-frontal ele vai tentar, através do pré-frontal direito, criar uma solução. Se nada acontecer, aí sim, aí você sai correndo porque a coisa ficou preta, né? Mas é legal. Mas, que falta poucos segundos para acabar o tempo de live. É uma pena, eles cortam a gente. Que a gente vai encerrar a live para o pessoal entrar de novo e aí a gente continuar falando toda essa parte da respiração, da alta performance, finalizar falando quais são os meios, os cursos, custo, que tem gente perguntando o valor, daí a gente faz tudo isso Eu vou terminar e a gente começa de novo, tá bom? Tá bom. Então tá todo bom, mundo, combinado. Encerrando.